Olá, segundos anos, como estão todos? A professora Silvia de Educação Física, a nossa aula do dia 31/8 a 4/9. Nossas habilidades a ser aprendida: identificar e reconhecer seus próprios hábitos de vida, os fatores de risco para as doenças hipocinéticas, identificar a relação entre baixos níveis de atividade física e doenças hipocinéticas também. Nosso tema da nossa aula é corpo, saúde e beleza. Caro estudante, abordaremos o tema Corpo, Saúde e Beleza, onde as atividades propostas terão a finalidade de identificar e reconhecer em seus próprios hábitos de vida os fatores de risco para as doenças hipocinéticas e a relação entre baixos níveis de atividade física e doenças hipocinéticas também. O objetivo é compreender os riscos de sua vida sedentária, optando por um estilo de vida mais saudável. Vocês sabem o que é IMC? Índice de massa corpórea? Então, o IMC, ele calcula, né, daí uma referência para saber se nós estamos aí dentro das recomendações, né? O IMC, ele é reconhecido como padrão internacional para avaliar o grau de sobrepeso e a obesidade, e também o estado de extrema magreza, né? É o calculado dividindo o peso em quilo pela altura ao quadrado em metros, certo? Então, aqui do lado tem aqui, ó, um exemplo que eu fiz aqui. O IMC, 75 quilos, a altura de 1,65 vezes a altura 1,65. IMC, o que eu vou fazer? Eu vou aqui multiplicar a altura vezes a altura. 1,65 vezes 1,65 vai dar o resultado aí de 2,72. Só que eu vou considerar no cálculo seguinte somente o número maior, que é até o 7, ok? Se a terceira casa tiver acima de 5, eu arredondaria aqui para 2,8, por exemplo, certo? Por exemplo, aqui 2,76, eu deixaria 2,8. Aqui também, aí ficaria assim, ó, o índice de massa corpórea é igual a 75 quilos dividido, que essa barra aqui é dividido por 2, né, por 27, que é o resultado da conta anterior, que vai dar aí o 27,77, mas aí no resultado a gente deixa 27, eu deixaria aí, arredondaria para 2,8, que é o que está aí na terceira casa. Então, o total aí dá o do índice de massa corpórea de 27, que é acima do peso, né? Sobrepeso. Aí tem a tabelinha aqui do IMC, né? Quando você fazer o cálculo, você pode pegar a tua família aí e fazer uma referência, né? Faz o seu e vê o resultado aqui na tabela. Se o seu resultado deu abaixo de 18,5, você está abaixo do peso. Se o seu peso estiver entre, né, o seu resultado do índice de massa corpórea estiver entre 18 e 24, você está com o peso ideal. Se você estiver de 25 a 29, você está levemente acima do peso, significa que precisa aí tomar os cuidados com a refeição e também começar a praticar exercício físico, né? O ideal é a gente ficar até 25 aí, tá bom. Entre 30 e 34, obesidade grau 1, que aí já começa a entrar com os riscos, né, das doenças hipocinéticas, que a gente vai falar mais pra frente. Entre 35 e 39, obesidade grau 2, já entra aí obesidade severa. E acima de 40, obesidade grau 3, que é a obesidade mórbida. Aqui, das doenças hipocinéticas, a gente vai falar das suas classificações, certo? Como toda alteração que atinge a saúde humana por meio de hábitos inapropriados, principalmente a que atinge o sedentarismo, má alimentação, falta de exercício físico periódico e não respeito ao dormir, né? A quantidade de horas necessárias, que é aí entre 8 horas por dia, né? Que no sono a gente recupera e coloca nosso corpo, nosso organismo em equilíbrio. E quando a gente fala lá do estado do índice de massa corpórea,
né? Que aí a gente fala um pouquinho lá do sobrepeso, né? Da obesidade grau 1, grau 2, grau 3, que é a severa, a leve, né? E a grave, né? A gente fala aí da arteriosclerose. O que que é a arteriosclerose? É uma doença que causa gordura excessiva, bem como faz com que o colesterol que passa pelas paredes das artérias assintomáticas consigam romper as placas e causar sérios danos à saúde. Uma das causas da doença é o consumo de cigarro, álcool, má alimentação, sem deixar de levar em consideração o fator genético, né? Ela também pode estar associada à hipertensão arterial e à diabetes tipo 2, que é a diabetes adquirida, que a gente existe dois tipos de diabetes. A 1, que é a congênita, a gente nasce com ela, e a 2, que ela é adquirida ao longo da nossa vida, que também são doenças hipocinéticas. As cardiopatias são as anomalias identificadas tanto na estrutura quanto na função vital de coração e classificadas como cardiopatias. Entre as doenças mais comuns estão cardiopatia congênita, que é aquela que a gente nasce, né? Adquirida, né? De repente, na gestação, a mãe não teve bons hábitos alimentares e tudo o que acontece com ela, que a criança ela é nutrida através do cordão umbilical, né? Pela mãe, então isso passa já pro feto. Temos as doenças do miocárdio, né? Que são as doenças do coração, infecções no coração, cardiopatia de válvulas, que são as válvulas mitrais, são as válvulas que faz com elas abrem e fecham, né? Para que o sangue passe de uma câmara para outra, cardiopatia hipertensiva, que são a hipertensão, e a cardiopatia isquêmica. Quanto ao colesterol alto, o corpo humano precisa de colesterol para manter o seu funcionamento apropriado da produção de hormônio, né? Já que, no entanto, há colesterol bom, como o HDL, né? E o mal, que é o LDL. E o HDL, a gente pode é, ela limpa, né, o LDL. A gente tira aí também da fonte alimentar. E é esse último que prejudica a saúde humana, pois passa a limitar o fluxo sanguíneo. Então, a gente fala assim, do LDL, né, logo Deus leva, que a gente fala, né, LDL, logo Deus leva. É aquela gordura, né, que fica também armazenada nas paredes dos vasos, né, fica nas vísceras, né, na parede abdominal. E o HDL não. Quando a gente tem uma alimentação adequada e introduz no nosso organismo, né, consome os nutrientes através dos óleos bons, né, que é do azeite, das amêndoas, das nozes, ela passa a fazer uma limpeza no LDL, né? Que a gente fala lá, uma brincadeira que a gente faz, que o HDL é hoje Deus livra e o LDL, se não tomar cuidado, logo Deus leva. Esse é o último que prejudica a nossa saúde. Quanto à obesidade, longe de querer impor a ditadura da magreza, a preocupação com a pessoa que são obesa é devido ao acúmulo de gordura, massa corporal que atinge diretamente a saúde e pode ocasionar uma série de outras doenças que foram citadas acima: colesterol, cardiopatia, aterosclerose. A obesidade identificada quando o indivíduo passa a ter mais de 30 quilos por metro quadrado, além do considerável aumento de insulina plasmática, da atividade vascular e o volume sanguíneo. E a sarcopenia, que a sarcopenia nada mais é que a perda de massa muscular, né? O que gera uma série de malefícios às pessoas que passam a ter mais dificuldades para praticar as atividades físicas, além de sofrer com desequilíbrio. Para prevenir a doença, vale a pena praticar atividades de educação física, musculação, investir em uma dieta rica em proteínas, como feijão, quinoa, soja, tofu, entre outras. Mas lembre-se que essas dicas precisam ser autorizadas por um médico, ok? E também por um profissional nutricionista. Embaixo tem um link, eu vou deixar na descrição do canal, para vocês poderem fazer uma pesquisa e se aprofundar um pouquinho mais no assunto. Atividade 1, doenças hipocinéticas. Nos bimestres anteriores, estudamos a relação entre os níveis de atividade física e do exercício de desenvolvimento das capacidades físicas. Vocês realizaram teste para após sessões dos treinos, fazer comparativos, construímos circuitos para que eu soubesse organizar os treinos e melhorar a sua performance.
Lembra lá que eu pedi para vocês construir um treino, né, periodizado, lembra? Para a semana? Neste tema, vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre as doenças hipocinéticas. Você sabe do que estamos falando? Já ouviu, né? Porque no slide anterior a professora falou um pouquinho sobre as doenças hipocinéticas. Você já ouviu falar sobre as doenças? Suas causas, suas consequências. Registre o que sabe. Você já ouviu falar sobre doenças hipocinéticas, suas causas e consequências? Registre. Ah, eu repeti a mesma coisa, né? O que sabe? Doenças hipocinéticas no YouTube aqui, ok? Como calcular o índice de massa corpórea, também a professora vai deixar um link na descrição do canal. Tá? Atividade 2, fatores de risco modificáveis. Agora que você já leu os textos e assistiu os vídeos, responda lá no seu caderno e publique lá no grupo de estudo do WhatsApp, do nosso Facebook ou também no WhatsApp no privado para que a professora possa fazer a avaliação do que vocês entenderam. 1. Escreva em seus hábitos relacionados à atividades físicas quais favorecem sua saúde e são prejudiciais. 2. Talvez nem todas as maneiras de se exercitar propostas no vídeo sedentarismo sejam adequados para você ou para onde mora. Então, quais estratégias podem ser adotadas pensando no seu interesse? No local em que você mora e na sua rotina diária para o controle dos fatores de risco. Pesquise na sua família se tem alguém com doença hipocinética. Responda usando o quadro a seguir. A. Doença hipocinética na família. Esse é o quadro, hein, pessoal? Eu não deixei aqueles quadradinhos lá que são tabelinhas, não. Diabetes. Tem pessoas com diabetes, obesidade, colesterol elevado, pressão alta, acidente vascular, cerebral, doença de coração ou outras doenças circulares? B. O índice de massa corpórea igual ou superior a 27 na sua família ou com você? C. Fatores de risco da vida cotidiana. Tem pessoas que têm um consumo de tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, estresse, alimentação inadequada? B. D. Circunferência da cintura em centímetros, superior a 102 para o seu masculino, superior a 82 para o feminino, que o ideal aí é que seja aí no mínimo, né? 88 para ambas as partes, tanto homem como mulher, viu? Atividade física habituais, nativo ou pouco